Hello, senhoras e senhores! Hoje no quadro Visitando Negócios, eu estou aqui no ateliê da minha convidada Aline. Já fiz a minha mini arte, sem julgamento, tá? Por favor. Ó, olha as críticas. E agora eu vou bater um papo super gostoso. Vocês vão ver a imagem desse lugar, escutar esse barulho de natureza, que é a coisa mais formidável do mundo. Também vamos ter relato da paciente dela que tá aqui. Let's bora? Vem comigo. E agora com a Aline. Muito obrigada por receber a gente. Muito feliz de vocês aqui, gostoso de ver esse lugar com essa energia boa dessa equipe, a sua energia. Obrigada de verdade. Gente, aqui, como eu falei um pouquinho agora na abertura, tem uma, sabe, o desligar, entrar aqui na natureza, já tem essa vibe, né? Então eu acredito que a arte terapia sendo aqui já ajuda mais, apesar que ela também atende em São Paulo, na Zona Sul e na Zona Norte, ela vai falar um pouco mais. Mas eu vou pedir para você, Aline, mostrar um pouco da sua rotina, porque aqui é onde você reside, então tem a questão, né, família, rotina, atendimento, e também dos atendimentos em São Paulo, na Zona Sul e na Zona Norte, e como que funciona a seu day aqui. Então, esse lugar, eu sempre tive os meus ateliês em São Paulo. Tinha uma época que eu tinha os meus ateliês separados da minha casa, né? Então eu tinha o meu ateliê e tinha a minha casa. E aí eu falei, por que não? Né? Afinal de contas, eu me abro para esse lugar, né? Sim. Esse lugar, lógico que não é dentro da minha casa, é um lugar, né, separado para esse acolhimento. Mas eu acreditava muito nesse formato de ter um espaço terapêutico que tivesse a arte terapia, né, que é a minha ferramenta, mais a natureza. Sim. Porque eu acho que a gente está tão sufocado na cidade grande por falta de tempo, e a pessoa poder se retirar para um espaço e tempo dela, em que ela se conecte tanto no processo terapêutico que com a arte, mas também nesse silêncio que a gente hoje busca, né? E quando eu vim para cá, e eu idealizei trazer o ateliê para cá também, eu percebi o quanto que mudou muitos dos meus clientes a vinda para cá. Porque às vezes a pessoa vinha da Zona Sul e ela levava o mesmo tempo que ela leva vindo da Zona Sul para cá. Porque as pessoas acham, nossa, Mariporã é longe. Não, mas dá 45 minutos, né? Porque o acesso é muito fácil. Então, e as pessoas chegam, tem essa calma, tem você poder olhar, eu falo, para essa televisão que é viva. Sim. E experimentar esse silêncio, essa conexão, né? E a rotina aqui é muito bem separada, né? Quando a pessoa vem, ela tem esse local dela, né? Apesar de ser a minha casa, é o local que ela pode trabalhar as emoções dela, é um espaço, é um setting terapêutico, né? Então, essa ideia desse formato, dessa conexão mesmo, né? Que eu sonhei por muito tempo juntar com a natureza, né? E eu tô agora quase 5 anos aqui. Gente, vocês não têm ideia do lugar, né? A gente vai deixar algumas imagens, claro, mas eu digo a energia, assim, a localização, a questão, e eu acho que até, e o que eu disse, né? A questão da interação aqui para arte terapia ajuda. Não que a arte terapia não possa ser feita na cidade, né? Num prédio comercial, mas esse silêncio ele dá esse, né, esse tchan. Eu acho que a sua escolha foi perfeita de ver. Assim, gente, trânsito é o que ela disse, tem em todo lugar, né? A gente às vezes demora um trecho de
2, 3 quilômetros, negócio que seria 10 minutos vira 40 minutos e não tem nada ali. Sim. Mas, e a procura, você atende mais aqui ou mais em São Paulo? Então, eu tenho uma agenda assim, eu tenho 2 dias aqui, aí eu tenho um dia que eu vou para São Paulo, né, que aí eu faço atendimento em escolas também, então eu já Verdade, aproveito e faço esse, né, aí um dia na Zona Sul também, e online, né, porque eu ainda tenho os atendimentos online. Então, verdade. aqui eu recebo gente de São Paulo, gente da Serra também, né, que Sim. vem aproveita que tem um serviço aqui. Então eu tenho essa rotina, então eu trabalho com agenda mesmo, né, com horário marcado, né, com grupos também, né. Para quem não assistiu o episódio dela, volta alguns. Explica só para quem ainda não assistiu o episódio, brevemente, a sua função de arte-terapia e o porquê que você entrou nessa área. Então, a arte-terapia, ela é um recurso terapêutico de comunicação não verbal. Então a gente usa as técnicas e os materiais artísticos como uma comunicação. Legal. E através daquilo que a gente vai expressando, a gente vai tendo a oportunidade de se olhar para fora e direcionar um caminho daquilo que a gente está buscando. Uhum. Então as obras, elas direcionam o nosso olhar, a nossa intenção, tanto para os objetivos de vida, quanto trabalhar também dores, superações, traumas, né? Então a arte, ela ajuda esse local de apoio. Sim. Né? E aí é esse percurso, né? Então a pessoa que vem, ela vem para um processo terapêutico. Então ela chega, eu brinco que existe aquilo que ela traz e aquilo que a arte vai revelando sobre ela. Sim. E a gente vai direcionando um caminho juntos, né? E às vezes eu, como olhar de terapeuta, vou ajudando ela a olhar para aquilo que ela trouxe. E aquilo que ela trouxe vai direcionando aquilo que ela está buscando, né? Sim. Seja uma reestruturação, seja olhar um novo caminho, superar alguma dor, né? Sim. E aí tem a questão também do encontro, porque como é uma arte, é o que você disse, a questão da expressão, às vezes, de repente, ela também não sabe o que ela está expressando e ali você vai auxiliando. Isso, aí eu com as perguntas, né? Às vezes eu olho e falo assim, às vezes eu vejo alguma coisa, mas eu vou direcionando pelas perguntas para ela, para que ela veja, né? Sim. Eu não interpreto, eu falo, olha de outra forma, levanta, olha aquilo que você fez. Talvez tenha algum símbolo aí, se ela enxerga esse símbolo, a gente vai buscar o que significa esse símbolo. Legal. E vai caminhando, né? É uma forma, eu falo que é um espelho, né? Só que é um espelho do interior. Né? Você, há quantos anos está nessa profissão? 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. Bom, para quem não conhece sobre arte-terapia, ela explica muito bem no podcast, né? A gente veio aqui para conhecer o lugar, fazer essas imagens, depoimento de pacientes também teremos aqui. Camila, eu vou aproveitar que você está aqui no ateliê da Aline, se chama Arte de Ser, ela é paciente da Aline. Eu quero que você conte um pouco da sua experiência, como que você chegou até aqui, quanto tempo faz que você chegou até aqui? Olha, eu vou tentar resumir, porque Sim. eu faço sessão com a Aline, acredito que já faz uns, 10 ou 12 anos. Caramba. Então é um processo muito longo, né, para resumir. Sim. Mas eu comecei, na verdade, assim, antes eu fazia terapia convencional, mas gostava, mas eu não sei, eu ainda sentia falta de alguma coisa. A minha mãe, ela se formou em arte-terapia também e ela conheceu a Aline. E aí ela falou, por que você não experimenta? Legal. E aí foi quando eu comecei a experimentar e falei, não, é isso, assim. Claro, eu acho que a terapia convencional ela tem seu papel, mas na arte-terapia eu encontrei uma maneira de, primeiro, me expressar sem ser por palavras, sem ser uma questão consciente, né? Então eu vejo que, por exemplo, quando a Aline traz uma proposta, eu primeiro eu coloco para fora. E aí, a partir do que eu coloco para fora é que eu começo a analisar e a entender e a enfrentar em alguns momentos, né? Sim. Então, não sei, foi mais ou menos assim que eu comecei, né? Caramba, 12 anos
É uma vida, né? É uma boa Você é trajetória. jovem, você começou bem novinha. Sim, eu tinha uns 20. Eu tô com 36. Fiz essa semana. Parabéns. Obrigada. Eu comecei com 24, foi isso mesmo, 12 anos. É bem jovem, porque geralmente, assim, ainda não tem essa questão da arte-terapia. A gente pensa que, de repente, é para as pessoas mais velhas. Não, É que minha mãe é artista plástica, então acho... você já estava ali no então no acho que ambiente. essa questão da sensibilidade, e eu sempre Sim. tive vontade de fazer terapia, então eu comecei por curiosidade. E aí, a arte-terapia eu fui aprofundando, assim, e aí, obviamente, já tive várias fases, vários momentos de vida, e a arte-terapia que me ajudou, assim. E com a sua terapeuta, a convencional, você explicou para ela que estava participando, te auxiliou muito também? Muito, mas assim, de verdade, a arte-terapia me preencheu tanto que hoje eu faço a arte-terapia só. Olha, que interessante. E é um alicerce pra mim, assim. E mesmo assim, tem períodos, como já faz muitos anos que eu faço, né, então tem períodos que eu faço uma vez por mês, tem períodos que eu faço, começa a apertar, eu faço quinzenal, ou às vezes, uma vez por semana, né, então porque a vida vai... Eu ia te perguntar justamente isso, qual que é a rotina da sua... Aí, como eu já faço há muitos anos, eu vou ajustando com a Aline conforme a necessidade. Né? Conforme a demanda, Exato. Tá certo. Obrigada por ter participado. Imagina. E legal a sua iniciativa espero que, né, incentive outras pessoas a procurar. Olha, eu sou suspeita para falar, assim, é um trabalho totalmente diferenciado e que ele faz com que você mergulhe em si, né? Então, para o autoconhecimento é maravilhoso e também para você descobrir, né, novos caminhos, assim. Pode parecer uma brincadeira, mas assim, é prazeroso, tem seu lado difícil, né, quando a gente entra em questões que a gente precisa desenvolver. Sim. Mas é muito transformador e eu tenho certeza que, assim, a minha vida flui muito, assim, a Aline tem um papel fundamental, né, nessa fluência. Que legal. E eu vi muitas pacientes comentarem ali no Instagram do Podtar, no YouTube, e relatando justamente isso, falando da atenção que ela tem com vocês, Sim. Né, o jeito dela fazer fluir esse atendimento, isso é muito legal. E assim, só para acrescentar, né, eu sou profissional de educação física. Sim. E eu já indiquei para a Aline, assim, pelo menos umas 5 pessoas que eu vejo que, né, a atividade física ela não se resume ao físico, né? Exato. E assim, transformou a vida também dessas pessoas. Então eu vejo que muda muito o caminho, então a pessoa se conhecer é fundamental, né? E a arte-terapia é um caminho muito bacana. Principalmente para quem tem uma sensibilidade, né? Gosta de lidar com materiais, então é um caminho diferente do que só falar. Sim, e a questão também da dica, você já tem a experiência para poder relatar para a pessoa, né? Do tipo, olha, você que no caso já faz algum tempo, então já tem uma experiência viva disso. Exato. Né? Para passar para a pessoa, olha, é legal. E a indicação é sempre válida, né? Hoje em dia. Sim, com certeza. Obrigada de verdade pela participação. Obrigada a vocês. Para ficar um pouco mais fácil de compreender o processo, na verdade um processo, né? Porque eu já passei por 1000 processos e cada processo é único. Teve uma época, faz tempo, que na verdade assim, começou porque eu tinha encontrado um lugar para alugar, para eu iniciar um projeto sozinha. E aí eu percebi que aquilo me deu muito medo. Então eu trouxe para terapia e aí a Aline sugeriu que eu escrevesse os meus maiores medos. E aí, entre esses medos, tinha um medo que eu considerava, entre aspas, bobo, que era o medo do escuro. Então eu tinha dificuldade de dormir no escuro, apesar de saber da importância disso. E aí escrevi o medo do escuro e outros medos e ela falou, escolhe um para você desenhar ele, como se ele fosse um monstro. E aí eu fui lá e desenhei esse medo como se ele fosse um monstro. E depois, isso em várias sessões, né? E a gente conversando sobre medos, enfim. E aí uma das sessões, depois que eu desenhei, ela sugeriu que eu moldasse ele na argila. E aí eu fui moldando, e aí ele tomou forma, né? Ele se materializou, saiu do papel, inclusive.
E aí eu falei pra Aline, tá me dando mais medo, porque ele era um monstro, assim, que ele não tinha cérebro, ele tinha um buraco no lugar do coração e um buraco no lugar das vísceras. Eu falei, como é que você mata um monstro que não tem víscera nenhuma? E aí, enfim, conversando, e em uma das sessões a gente pintou ele. E aí eu pintei ele, a gente conversou, e aí eu falei, nossa, ele tá parecendo uma luminária, inclusive, né? Porque como ele não tinha cérebro, e como eu pintei também com cores alegres, eu brinquei e falei, nossa, esse monstro tá parecendo um hippie, né? Um hippie super de boa. E aí, conversando no processo, e quando eu ia dormir, eu lembrava dele já desta maneira, e eu comecei a me acalmar para dormir no escuro. E aí eu percebi que, na verdade, meu medo não era do escuro. Era quando eu colocava a cabeça no travesseiro, vinham todos os meus medos, e eu ficava conversando com eles. Então, quando eu passei por esse processo, eu consegui encarar esses medos de uma maneira mais saudável e, inclusive, dormir no escuro. Assim. Então, foi um processo, mas que transformou. Então, dormir no escuro não era só o medo do escuro, né? Então, o escuro ele é muito importante para uma série de processos do sono, de liberação de hormônio. E aí, isso também me dá mais qualidade de vida durante o dia. Então, parece uma bobeira, mas me trouxe toda essa mudança à noite, que me traz mudança na vida do dia, né? Então, acho que fica um pouco mais fácil de compreender como que seria um processo de arte-terapia. Mas, assim, já fiz 1000 trabalhos com a Aline, e então esse foi um deles. Então, além dos atendimentos em arte-terapia, a gente também tem as rodas de mulheres, que acontecem normalmente uma vez por mês, onde a gente celebra os ciclos da natureza. Então, são imersões que as mulheres chegam de manhã, vão embora à noite. Então, a gente passa esse dia juntos, se olhando, conversando, trocando, fazendo arte e outras terapias também. Além dos saraus, que eu tenho esse gosto de juntar pessoas, trocar arte, para que elas se sintam melhor e se alimentem desses grupos que são de grande importância aí. E é isso, mas quem tiver curiosidade, volta lá no podcast. Aline, de verdade, muito obrigada. Eu que agradeço a visita de vocês. Obrigada mesmo. E falo para as pessoas que saúde mental, ela tinha que vir na cesta básica, porque a gente precisa cuidar desse local. Né? Porque a gente não sustenta físico, não sustenta nada. Se a gente não tivesse nosso jardim interior cuidado, preservado, gerenciado, né? Porque a gente tem que ir cuidando sempre. Então, a arte-terapia é mais uma das ferramentas que existe. Inclusive, ela está no SUS, né? Ai, que legal. Ela é uma das práticas integrativas, então experimente, né? Sim. Se conectar e saber sobre você de uma maneira generosa e gentil. Exato. E essa questão, essa informação que você trouxe é muito boa, de estar no SUS, para que você, de repente, né, procure ali aquela opção. Sim. É o que você realmente disse. Terapia é necessário, é o básico, é o fundamental. E se tem uma arte junto, aí fica melhor. Muito melhor. Isso Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. De verdade. E você? A gente vai deixar as informações aqui na descrição. Se tiver curiosidade, vontade de conhecer o ateliê da Aline ou os atendimentos dela online, fica tranquilo, do jeito que você quiser, da forma que você quiser. A gente vai deixar todas as informações. A gente vai aproveitar mais um pouquinho desse espaço, porque a gente não é bobo. E é isso. Um beijo e até a próxima.